Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Que nós vamos fazer uma análise bíblico-teológica, basicamente desses dois capítulos, capítulo 17 e o capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículo 1, depois o versículo 2, o primeiro versículo do capítulo 18, depois vamos para o versículo 17 do capítulo 18 ao 19, e depois versículo 36 ao 40 do capítulo 19. Do capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 1. E eu vou então espaçadamente citando aqui para o estudo nosso. É uma narrativa, irmãos. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora o versículo 17 ao versículo 19 do capítulo 18. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Agora, o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Versículo 36 até o 40. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, é uma oração, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas.
responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Nós vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, Senhor Deus, Senhor Pai, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Mas apesar de nós, apesar da nossa mente, apesar do nosso raciocínio, ó Senhor, apesar da nossa fraqueza de recebê-la, muitas vezes, descortina, Senhor, a Tua palavra diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, para podermos meditar na Tua palavra e extrair dela lições preciosas para as nossas vidas nesta noite, porque só a Tua voz é poderosa, e a Tua voz é a Tua palavra, e a Tua palavra vivifica, ó Deus, o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o confronto de Elias e Acabe, nós vamos fazer uma análise bíblico-teológica desse texto, e nós vamos extrair lições desse texto. Esses 2 capítulos é uma narrativa de um período conturbado em Israel. E alguns eventos importantes aconteceram durante o reinado de Acabe. E nós podemos ver o primeiro que delimita essa narrativa, que foi exatamente o momento em que o profeta, ele diz para Acabe, ele profetiza que durante alguns anos, nestes anos, diz aí no versículo 1, não iria cair chuva sobre a terra de Israel. E o segundo evento importante dessa narrativa de Elias nesse confronto com Acabe foi o momento do fogo, quando caiu fogo do céu. E ali então, no Monte Carmelo, Deus faz descer fogo do céu. Quando a gente olha e pensa na perspectiva de reino, há um autor chamado Gerhard van Groningen, e esse autor, ele trabalha em seu livro Criação Consumada, a ideia do reino, do pacto e do mediador. E nós podemos ver aqui nesta narrativa a exata ideia do reino, do pacto e do mediador. E nós então vamos ver algumas questões, vamos entender como foi aquele período do governo de Acabe e a sua relação
de idolatria, porque ele trocou a adoração ao Deus Yahvé pela adoração a Baal. Nós vamos ver também o tratamento, como foi esse tratamento, desse confronto entre si, e como ele se deu, um confronto, um desafio, uma batalha, poderíamos dizer uma verdadeira batalha espiritual. E também nós verificaremos exatamente na conclusão esse tema unificador: o reino, o pacto e o mediador. E nós vamos fazer então a abordagem aqui, começando com a ideia, em primeiro lugar, o reinado de Acabe, um desafio ao reinado de Yahvé. O reinado de Acabe, o desafio ao reinado de Yahvé. Quem é Yahvé? Yahvé é o Deus da aliança. É o nosso Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Acabe, então, ele desafia com seu reino, o reino de Yahvé. Queridos irmãos, é importante nós lembrarmos que após a divisão, após a morte de Salomão, houve a divisão dos reinos por seu filho Roboão, de modo que Roboão permanece em Jerusalém com Judá e Benjamim, das 12 tribos de Israel, e as outras 10 tribos de Israel, elas vão para o reino do norte sob a liderança de Jeroboão. Então, note que Roboão é o filho de Salomão, e ele então vai provocar a divisão das tribos. Encontramos duas descrições a respeito de Acabe e seu reino. A primeira descrição, nós vemos a descrição aqui no capítulo 17, do versículo 29 ao 34. E ela é feita pelo narrador, né? O narrador está narrando, é uma narrativa. E a segunda, no capítulo 21, versículo 25 e 26, e esta será uma narração feita pelo profeta Elias. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que são narrações a respeito de Acabe bastante negativa. Bastante negativa. Porque a lealdade de Israel a seu Deus, ao Deus da aliança, em sua relação com Deus, em sua relação pactual com Deus, estava corroída, estava fragilizada. E a relação do povo de Deus, no período do reinado do rei Acabe, foi a mais baixa do reino do norte. E é interessante, meus amados irmãos, que Acabe, ele é citado como o pior rei do reino do norte, indo além de Roboão, de Jeroboão, aliás, porque Jeroboão, ele afastou Israel pela idolatria, ele afastou Israel da presença do Senhor, da adoração em Jerusalém, ele construiu bezerros de ouro. Acabe foi pior. Acabe, ele foi além de Jeroboão, do rei Jeroboão, o rei anterior, bem anterior a ele. Acabe, ele propôs abertamente o abandono do Deus Yahvé. Ele propôs abertamente o abandono ao Deus Yahvé. E ele institui, meus amados irmãos, a adoração ao Deus Baal. E aqui nós então entendemos que houve da parte de Acabe uma clara evidência
irmãos, da quebra do mandamento espiritual. Por quê? Porque ele propõe o abandono, não é somente a idolatria no meio do povo de Deus, adoração ao Deus Baal, ao Deus falso. Ele não somente propõe, ele propõe o abandono ao Deus Yahvé, ao Deus vivo, ao Deus de aliança. Então houve a quebra do mandato espiritual, porque Israel tem uma relação pactual com Deus, e é isso que Acabe ele vai promover. E é interessante que automaticamente a gente observa, quando ele quebra o mandato espiritual, propondo o abandono ao Deus Yahvé, ele também automaticamente quebra o mandato social, porque ele vai se aliançar com quem? Com Jezabel, a filha do rei de Sidom, que adorava quem? A Baal, o Deus dos sidônios. E então, meus irmãos, é interessante observarmos que quando ele casa com Jezabel, no primeiro momento, nós não há alguma influência, vamos perceber depois, uma certa influência de Jezabel na vida de Acabe, no reino de Acabe, na adoração de Acabe e do povo de Deus, do povo de Israel. Então ele quebrou o mandato espiritual, ele quebrou o mandato social, ele é o rei. Ele quebrou também o mandato cultural. Lembra da vinha de Nabote? Então o casamento de Acabe com Jezabel tinha relação com o pecado, e era uma afronta ao Deus vivo, ao Deus Yahvé. Algumas questões interessantes, porque posteriormente nós vamos averiguando, à luz do texto, capítulo 17 e o capítulo 18, Jezabel, ela instigava Acabe a ser como os amorreus. E durante a seca, na descrição aí, na narrativa do capítulo 18, nós vamos perceber que Jezabel, ela promove uma perseguição violenta contra os profetas de Yahvé. Ela está comprometida em exterminar, como extermina os profetas de Deus. E é interessante que nesse meio de perseguição, nós vamos encontrar um homem chamado Obadias. E Obadias é um homem piedoso. Ele está no palácio, ao lado do rei Acabe. E o que é que ele vai fazer? Obadias vai proteger, vai dar abrigo a 100 profetas. Mas Jezabel está empreendendo uma perseguição, um extermínio contra os profetas de Yahvé, Deus. Observe, meus amados irmãos, então, que Obadias vai proteger, vai sustentá-los. Cerca de 100 profetas vão ser protegidos por Obadia. E ele vai sustentá-los com pão e água. Pão e água. Agora imagine, enquanto que ela perseguia e exterminava os profetas de Deus, Obadias protege, alimenta e sustenta, pela provisão de Deus, 100 profetas, e 950 profetas estão lá, se deliciando do banquete no palácio, comendo as mãos de Jezabel. Queridos irmãos, ela
era o laço que prendia Acabe e o levava a desafiar Yahvé. Era um desafio direto contra Yahvé, submetendo Israel ao domínio de um reino parasita, submetendo o domínio do reino de Israel a um domínio parasita. Acabe fez parte de toda aquela tragédia. Na verdade, Acabe se tornou uma marionete nas mãos de Jezabel, que era uma mulher mandona, manipuladora, dominadora. Só queria fazer o que ela queria e implantar completamente no reino a adoração ao Deus Baal. Com isso, irmãos, Acabe e Jezabel enfraquecia o reino. Era um reino parasita. Então nós podemos fazer uma comparação aqui. De um lado nós temos um reino parasita, e do outro lado nós temos o reino de Yahvé, o reino de Deus. Com tudo isso, Jezabel e Acabe enfraquecia a adoração ao Deus vivo, ao Deus fiel, ao Deus que tem uma relação pactual com o seu povo, e fortalecia o domínio de Baal. Foi isso que aconteceu. Mas a questão que vem então à nossa memória, à nossa mente é: quem é o Deus de Israel? Quem é quem domina sobre Israel? Quem é que de fato governa sobre Israel? É Baal? Quem era Baal? Baal era o deus dos sidônios. Baal era o deus das tempestades, chamado também de o Deus do trovão. Baal, segundo os comentaristas, diz que ele poderia dar luz e calor, bem como impingir destruição a toda a vegetação. Baal era poderoso, então, na visão dos sidônios, para mandar anos de chuva e anos de seca. Quem é o Senhor de Israel? E neste conflito, neste confronto entre Elias e Acabe, ao mesmo tempo que nós podemos perceber este confronto vivo, nós podemos ver que na verdade Yahvé, ele está se valendo de Elias, o material humano, para realizar a sua vontade. E então a pergunta foi feita: quem é o Deus de Israel? Será que de fato Baal tem todo esse poder? E foi exatamente por isso que Elias então irrompe. E Elias, ele aqui no capítulo 17, queridos irmãos, depois de ter percebido toda aquela estrutura, aquela negação do Deus vivo, da parte do rei de Israel, ele então chega e diz assim no versículo 1: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Baal
ele já estava presente desde os dias do profeta Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 4. E é interessante, meus amados irmãos, que este então de fato se insurge e se utiliza de seus meios também, para com a finalidade de promover o reino parasita no meio do povo de Deus. O reino parasita se fixou em Israel e corrompeu o relacionamento pactual do povo com Deus. Nós encontramos então Elias nesta narrativa. Elias e seu desafio ao reino parasita. Logo aqui de início, meus amados irmãos, aliás, algumas questões a respeito de Elias. Aqui no capítulo 18, versículo 22 a 36, nós encontramos Elias sendo apresentado duas vezes como profeta. E também aqui no capítulo 17, versículo 1, capítulo 21, versículo 17 e 18, Elias é apresentado como o tesbita, como um dos moradores de Gileade, de Tisbé. E queridos irmãos, Gileade, Tisbé era um lugar inóspito, um lugar rústico, um lugar distante do centro social, econômico e político daquela época. Elias vivia numa cidade rústica e era um ilustre desconhecido. Nós podemos ver então isso de maneira clara, queridos irmãos, lá em Tiago capítulo 5, versículo 17. E Elias, além de ser apresentado então como o profeta de Yahvé, ele é o profeta de Yahvé, é o reino de Yahvé, é o pacto de Yahvé, são as leis de Yahvé. E Elias então, ele é o mensageiro de Yahvé. Note, dois reinos ao mesmo tempo. E Deus então, ele tem uma relação pactual com Elias. Observe aí, meus amados irmãos, Elias, ele era servo, além de ser profeta, ele era servo. Aí mesmo no capítulo 17, ainda no versículo 1, nós podemos ver a descrição aí, perante cuja face estou. Então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Aqui, meus amados irmãos, é uma descrição clássica do relacionamento pactual, porque esta mesma expressão encontrada aqui, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. Em Gênesis capítulo 4, versículo 16, após assassinar Abel, Caim retirou-se da presença do Senhor. Elias era um servo de Deus. Ele tinha um relacionamento pactual com Deus. Ele vivia na presença de Deus. Ele conhecia as tradições, ele conhecia a Torá. Elias é alguém que está e que vive diante da face de Deus. É diferente de Acabe. Acabe já não está mais diante da face de Deus. É um outro reino. É um reino parasita. Elias também, queridos irmãos, é obediente. Olha aí o versículo 2.
veio-lhe, está se referindo a Elias, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Deus ordena. Elias não é apenas um servo de Deus, ele ouve Deus, ele é obediente. E aqui então Deus o ordena para que ele fosse para Querite. Olhe bem, ele vai para Querite. No capítulo 17 ainda aqui, versículo 9 ao versículo 13, nós encontramos, vamos ver aí, olha aí, o versículo 8 diz assim: lhe veio a palavra do Senhor, aqui mais uma vez, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olhe bem, Deus ordena Elias para que fosse então lá para as terras de Jezabel. E lá ele seria sustentado por uma viúva de Sarepta. Como assim? Ele bem foi. Elias é alguém que obedece. Elias é alguém que é submisso a Deus, a sua palavra. Não existe outra coisa que domina os modos operantes de Elias que não a palavra de Deus, a ordem de Deus, a vontade de Deus. Elias é alguém que está em plena comunhão com Deus. Em plena comunhão com Deus. E é interessante, meus amados irmãos, que ao longo desta narrativa, a palavra de Yahvé, ela está na boca de Elias. O narrador, quando diz, olha aí, capítulo 17, versículo 16, depois que ali Deus faz o milagre e acontece o milagre, e aí está escrito aí, que da panela, o azeite, aí na parte aí do versículo, da panela o azeite não se acabou, e da botija, o capítulo 16, capítulo 17, versículo 16, deixa eu ver aqui, meus irmãos, aqui, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta. Então, a farinha não se acabou e o azeite não faltou, segundo a palavra do profeta. Foi um milagre. Aí vem um outro momento, em que a viúva, o filho dela, diz a Bíblia, que ele adoeceu, e foi grave a doença. E então, o que foi que aconteceu? Ele morreu. Aquela viúva que preparou a comida para o profeta. Então, ela vai até o profeta e ali pede ao profeta. E Elias, então, ele clama a Deus por 3 vezes. E ele se joga sobre o corpo daquela criança e clama a Deus para que Deus fizesse a alma voltar para aquela criança, para o filho daquela viúva. E, meus amados irmãos, ocorre ali a ressurreição, porque a alma volta ao corpo daquela criança. E é interessante, queridos irmãos, então, que depois que ocorre este milagre e Elias pede a Deus e Deus faz este milagre acontecer, vai então aquela mulher, a viúva, declarar, capítulo 17, versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor
na tua boca é verdade. A palavra que estava na boca de Elias era a palavra de Deus. E é interessante, queridos irmãos, que Elias, ele se transforma nesse vice-regente de Deus, desse governo de Deus. Ele é o mensageiro de Deus. Elias, de fato, ele é o mensageiro de Deus. E Deus o levanta para reprovar Acabe. Acabe, naquele momento de seca, capítulo 18. Olhe bem, Jezabel estava perseguindo os profetas, estava exterminando os profetas. Então, depois de cerca de 3 anos, Deus fala para o profeta Elias, capítulo 18, versículo 1 aí. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano. É a palavra do Senhor, aqui já no 3º ano. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, queridos irmãos, Elias, ele se apresenta diante do rei Acabe. Só que Acabe já tinha procurado. Elias era um profeta também que seria morto. Seria apenas mais um que engrossaria a fileira dos profetas que foram mortos. E nós vemos então Deus, ele se valendo de Elias para ir. É preciso ir para o confronto. Em nome do Senhor. Em nome da verdade. Nós não podemos cruzar os braços. Nós precisamos ir avante. O mundo ataca a igreja. Nós não podemos parar. Nós devemos proclamar a verdade de Deus em um mundo relativo, em um mundo contaminado pela idolatria. E nós então vemos Elias como alguém que faz parte, que tem intimidade, que tem uma relação com Deus, que tem um pacto, que tem uma aliança. E Deus então usa Elias para ir para o confronto direto. Haja vista a lembrança que nós temos de Martinho Lutero, que foi para o confronto direto. E a reforma protestante, queridos irmãos, houve o rompimento com toda aquela tradição humana, pagã da igreja. E houve um rompimento, houve uma reforma verdadeira. Era preciso que houvesse um retorno às Escrituras, um retorno ao Deus vivo, a submissão ao Deus vivo, a obediência ao Deus vivo. É preciso que nós nos curvemos diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, e não diante de falsos deuses. Porque quando se curva diante de falsos deuses, prejudica o trabalho, prejudica a vida, prejudica a família. Você pode notar isso de maneira clara, queridos irmãos, quando Elias vai para este confronto por ordem de Deus. Olha aí agora o capítulo 18, versículo 17. Quando Elias se encontrou com Acabe, olhe bem, vendo-o, disse-lhe: és tu? Acabe que está dizendo. Quando Acabe viu Elias, olha bem, vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não
tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias diz: quem está prejudicando, quem está fazendo o povo se espalhar, quem está atrapalhando a obra de Deus, quem está prejudicando o reino do Deus Yahvé, não sou eu, mas é você e sua família. Acabe estava prejudicando o reino de Israel. A criança está confirmando aí. Oh, queridos irmãos. Então, nós podemos ver, meus amados irmãos, que Elias é essa pessoa. Quando eu falo que ele é o vice-regente, é o mesmo que ele é o administrador desta aliança de Deus com o seu povo. Ele é o representante de Deus ali. E é interessante então que Elias está disposto a não coadunar com o reino parasita que estava sendo estabelecido por Acabe e por Jezabel. O que deve prevalecer é a vontade de Deus, é a glória de Deus, e não o reino parasita que se estava se instalando no meio do povo de Deus. Isso é visto, queridos irmãos, e eu quero abrir esse texto, capítulo 21, versículo 20, olha aí, logo depois lá do episódio da vinha de Nabote, diz o texto, capítulo 21, versículo 20: eis que trarei o mal, não, versículo 20, perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Elias não coaduna com aquela situação, com aquele confronto contra o Deus Yahvé, contra o Deus da aliança. É por isso que eu citei Lutero. E é interessante, queridos irmãos, que Lutero ele vai para o confronto. No dia 31 de outubro de 1517, ele saiu da zona de conforto e foi para o confronto. Era preciso agir daquela maneira. Porque se buscar a verdade, desejar a verdade, para o bem do povo de Deus, era o que tinha no coração de Lutero. Às vezes, uma ação sua, sólida, franca, poderá evitar o caos, a queda e a tragédia e os desvios da igreja. Uma ação franca, clara, corajosa, destemida, poderá evitar o caos na sua família. Uma ação sua, clara, objetiva, debaixo do temor a Deus, pode salvar o teu casamento, pode salvar os teus filhos. Então nós estamos correndo já para o final, quando nós observamos, dentro desta análise bíblico-teológica, aqui o desafio agora, direto, lá do Monte Carmelo. Porque olha bem, versículo 19 do capítulo 18. Depois que Elias disse: é você que está atrapalhando o povo de Deus. Não sou eu, mas você que está prejudicando a igreja do Antigo Testamento. E aí, queridos irmãos, nós temos aqui, versículo 19. Agora,
pois, ele ordena. Elias vai ordenar. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. E aqui vai acontecer então um confronto. Mas o confronto entre quem? É o confronto entre Elias e Acabe? Ou o confronto entre Yahvé, Deus, e Baal? O confronto aqui é entre o reino de Deus e o reino dos homens. O confronto aqui é entre Yahvé e Baal, entre o Deus vivo, verdadeiro e poderoso, e o falso Deus. Porque, meus amados irmãos, o mensageiro de Yahvé já havia anunciado: não vai chover, não vai chover. Segundo a palavra de Deus, Elias já tinha dito: não haveria nem orvalho e nem chuva, porque Yahvé está vivo. Ele já tinha percebido que Acabe e Jezabel haviam se casado. Ele já havia percebido o reino parasita. Então Elias se projeta, usado por Deus. Não haverá. Quem é o Deus de Israel? Não é Baal. É isso que Elias diz. Não vai chover. E durante cerca de 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, de fato não choveu sobre Israel. Queridos irmãos, as palavras realmente do capítulo 17, versículo 1, quando Elias diz: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Depois, de fato, 3 anos, capítulo 18, versículo 1, está escrito aí: 3 anos, e Deus ordena a Elias para que vá então. Quem é capaz? Cadê o Deus Baal? Ele não é poderoso? Ele não é o Deus da tempestade? Ele não pode mandar chuva? Ele não pode fazer secar? Por que não chove durante esse tempo? Por que não está chovendo durante este tempo, esse tempo em Israel? Yahvé, Deus, Ele provará que Ele... Quem chegou aqui no início, antes de iniciar o culto, viu o primeiro texto da liturgia, o Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome da glória. O que diriam as nações? Onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu. O nosso Deus está vivo. E Deus então, Ele se propõe em mostrar que Ele é Deus vivo. Ele é o Deus único. Ele é o Deus de seu povo. Ele tem o seu reino. E através de Elias, queridos irmãos, o seu administrador, Deus fez a sua vontade. Elias, ele compareceu diante de Acabe. Elias ordenou a Acabe. E tudo se concretizou. E aí nós temos a descrição do versículo 20 ao versículo 35. Quando comparece todo Israel. E aí Elias vai dizer, observe aí, o versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. E aqui então nós vemos, meus amados irmãos,
que durante um certo tempo, a proposta de Elias era que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro. E então, nós vamos ver Elias diante daquele contexto, e comparecem os profetas de Baal, versículo 22. Só Elias está ali. Nós temos 400, nós temos o povo, nós temos o rei Acabe, nós temos ali Jezabel, e nós temos ali os 450 profetas de Baal. E o versículo 23 diz: deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Elias está dizendo: escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E a palavra Senhor aparece aí com o tetragrama, que é a palavra Iavé, Senhor, o Deus da aliança. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E nós vamos perceber então, meus amados irmãos, que os profetas de Baal, eles vão se autoflagelar com lancetas, com facas, eles vão clamar, e Elias começa então a brincar: onde está o Deus Baal? Ele está dormindo, quem sabe foi passear. Meus amados irmãos, eles clamaram, e Baal não se manifestou, porque Baal era um Deus falso. Então, queridos irmãos, depois daquele momento, nós vemos a partir do versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz estas coisas, todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Queridos irmãos, essa narrativa, nós podemos perceber que, de fato, o reino de Deus, ele prevalece. Quem deve prevalecer é o reino de Deus. Todas as vezes que a gente vê Acabe, naquele momento, ele não se submeteu à palavra de Deus, ele não obedeceu à palavra de Deus, ele não estava
ali naquela intimidade, naquele temor a Deus. Resultado: prejuízo para a igreja do Antigo Testamento. O agente do pacto nesse contexto é Elias. Elias se submete, ele é um mensageiro do Senhor. Mas quando a gente aponta para o Novo Testamento, nós podemos perceber que Elias, ele abroga para si a ideia do mediador. E a gente vai fazer a transposição para o Novo Testamento e nós percebemos que, por exemplo, se Cristo, como o nosso único mediador, ele assumiu a função de profeta, sacerdote e rei. Elias, ele assume também essa condição de profeta, porque ele profetiza. Ele é o representante legítimo de Deus, para conduzir o seu povo de volta para Deus, de volta para a verdadeira adoração. Elias também, meus amados irmãos, ele assume a função sacerdotal, quando ele apresenta no Monte Carmelo aquela oferta de manjar. Quem oferecia holocausto e sacrifício eram os sacerdotes. E Elias também, ao ordenar Acabe, quando ele dá ordem, no versículo 18, versículo 19, agora pois manda ajuntar o povo, os profetas. Elias assume a função de rei, quem dá ordens é o rei. E é interessante então, queridos irmãos, que ao pensarmos em nosso Salvador, Jesus, ele assumiu essas três funções, profeta, sacerdote, quando ele morreu na cruz. Ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelo seu povo. Em teologia nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Nem todos os que fazem parte da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Agostinho falou, escreveu sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Queridos irmãos, nós precisamos nos curvar diante do Senhor e extrair para a nossa vida e aplicar em nossas vidas que nós fazemos parte do reino de Deus. E a semelhança de nosso Cristo, quando ele estava nesta terra, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Sejamos corajosos, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Nós fazemos parte de uma igreja viva. Nós fazemos parte de uma igreja poderosa, porque o Espírito do Senhor está sobre ela. O nosso coração deve continuar temente, não a qualquer outro movimento ou ideia, ou a nós mesmos. O nosso coração deve estar rendido ao domínio do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos promover aquilo que Acabe promoveu. Só que Acabe promoveu de maneira pública e notória. Muitas vezes o crente, ele cria ídolos dentro do seu coração. Precisamos, meus amados irmãos, nos curvar diante de Deus, sermos úteis nas mãos de Deus, sermos corajosos, termos uma palavra viva, poderosa.
precisamos nos voltar para o Senhor. O reino de Deus prevalece. O reino de Deus está vivo. A igreja é um organismo vivo. Amém. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. De fato, o Senhor é o Rei de sobre Israel, o teu povo. O Israel espiritual, a tua igreja, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. O Senhor é o Rei desta igreja. O Senhor é o nosso Rei. Senhor, nenhum outro Deus deve estar no trono da nossa vida, da nossa existência, do nosso coração. Nós podemos perceber, à luz da tua palavra, que aquele teu servo Elias, ele não dava ouvido a nenhum outro, nenhuma outra, mas ele dava ouvido à tua palavra. Ele tinha compromisso com a tua palavra. Ele tinha compromisso com a missão que o Senhor havia colocado. Senhor nosso Deus, abençoe a nossa igreja. Capacita a tua igreja, Pai, para que possamos fazer a tua vontade. Como diz o lema da reforma, uma vez reformada, sempre reformando, nosso coração sempre sendo moldado, transformado, lapidado e tornado à semelhança do teu coração. Senhor Deus, nos ajude a não guardarmos ídolos, a não nos submetermos aos ídolos que muitas vezes podemos produzi-los em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva a tua igreja na fé, na palavra. Aviva o teu povo na obra missionária, na pregação do teu evangelho, no fazer discípulos nesta cidade. Abençoa o teu servo, ó Deus, o Rogério, que está vindo ali para ser o missionário ali em Núbia, Senhor, ele e sua família. Guarda, protege, sustenta, e que seja um ministério profícuo e cresça a tua palavra, e a tua glória caia naquele lugar, e vidas sejam salvas pelo teu poder. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue nos abençoando, e nos dando discernimento, nos dando sabedoria, de acordo com a tua palavra, para vivermos segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Recebei a benção apostólica, irmãos. Meus amados irmãos, que a graça bendita e eterna de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Os amados podem tomar assento.